Olá, você que nos acompanha hoje visitando o Colégio Tiradentes de Governador Valadares para falar um pouquinho sobre o funcionamento, sobre a estrutura que mantém o bom desempenho dos colégios tiradentes espalhados por todo o estado de Minas Gerais. E é claro, vamos falar com o Major Fernandes para que ele possa explicar para a gente um pouco sobre a alma do Colégio Tiradentes em Minas Gerais. Boa tarde, Major. Boa tarde, Wellerson. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao senhor pela presteza com que o senhor nos recebe aqui para falar de um assunto tão debatido e tão aclamado no momento em Minas Gerais, em razão do alto desempenho do Colégio Tiradentes nas análises da educação em Minas Gerais. Antes de mais nada, eu queria que o senhor fizesse um apanhado para a gente sobre o Colégio Tiradentes, o que é, como funciona, qual é de fato o seu trabalho na Escola Tiradentes, no Colégio Tiradentes. Ok, Wellerson. O Colégio Tiradentes, ele teve a sua interligação em rede CTPM, né? Então hoje nós temos 30 unidades Tiradentes em todo o estado de Minas Gerais. Uma concentração maior em Belo Horizonte e temos unidades também no interior do estado. E atualmente utilizamos o sistema positivo de ensino, onde todas as unidades são interligadas em redes. Quer dizer que o aluno que estuda em Governador Valadares, se ele for transferido para uma outra unidade, em qualquer lugar do estado, unidade de Tiradentes, ele não terá nenhum prejuízo pedagógico com relação ao seu ensino-aprendizagem. Todas as escolas caminham juntas em nível de aprendizado, em nível de conteúdo, e assim todos os alunos têm o mesmo nível de conhecimento ao mesmo tempo, é isso? Sim, todos os alunos recebem esse conhecimento simultaneamente, seja em Uberaba, Belo Horizonte, Lavras, Barbacena, Juiz de Fora, Governador Valadares, entre outras. Ou São seja, 30 unidades. Valadares, 300 mil habitantes, Belo Horizonte, 11 milhões. Aí, de repente, os alunos de Belo Horizonte estão recebendo o mesmo conteúdo que o Governador Valadares está recebendo nesse momento. Exatamente isso. Estamos interligados em rede, né? O ensinamento da Rede Tiradentes, do Colégio Tiradentes, Unidade Governador Valadares, é o mesmo da Unidade Argentino Madeira, localizado em Belo Horizonte. Quantos colégios Tiradentes nós temos hoje em Minas Gerais? Então, nós temos 30 unidades em todo o estado, sediadas normalmente em cidades polos, né? Na nossa região, para ter uma ideia, nós temos Ipatinga, Manhuaçu, Governador Valadares, Teoflotone. O senhor estava falando ainda há pouco, em off, sobre a estrutura de gerenciamento desses colégios. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para quem está assistindo a gente em casa, para que possa entender melhor como funciona. É uma escola militar? É uma escola civil? Como é que funciona essa gestão dos colégios Tiradentes? Ok, Wellerson. A Polícia Militar, ela, com a expansão dos colégios Tiradentes, ela criou uma diretoria que nós chamamos de DEAS, que é a Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social, para poder gerenciar essas 30 unidades. Então nós temos uma equipe em Belo Horizonte, composta de servidores militares e civis, principalmente pedagogos, que coordenam o trabalho da Rede Tiradentes. E quem mantém a mantenedora dos colégios Tiradentes é a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, o Colégio Tiradentes, ele é vinculado à Polícia Militar, ele é da Polícia Militar. Então, onde nós temos aqui as nossas questões pedagógicas, que são bem afloradas, e também as nossas questões de ética, principalmente ética militar, disciplina, respeito às autoridades, companheirismo, lealdade, entre outras que são inerentes à instituição militar. Então, a mantenedora do Colégio Tiradentes é a Polícia Militar de Minas Gerais e, por conseguinte, nós adotamos as questões militares da Polícia Militar, que é uma instituição bissecular que é a mantenedora do Colégio Tiradentes. Entendi. Por se tratar de uma escola gerenciada, na maior parte, por militares e que leva a imagem da Polícia Militar, da instituição Polícia Militar na sua gestão, é exclusivo para filhos de militares ou qualquer criança? Ou quais são os critérios para que a criança ingresse no Colégio Tiradentes? Ok. O Colégio Tiradentes, ele, na sua concepção, ele vem atendendo aos militares estaduais.
militares estaduais, policial militar e bombeiro militar. Então é atendido os dependentes em sua primeira prioridade a esses servidores estaduais. Na sua segunda prioridade, sobrando vaga, ou seja, não sendo ocupada todas as vagas, os servidores civis efetivos, eles podem concorrer para os seus filhos, que é a nossa segunda prioridade. Sobrando vaga, aí nós passamos essas vagas para a comunidade. Então, todos têm acesso ao Colégio Tiradentes. Contudo, em especial, os filhos dos militares estaduais em primeira prioridade e, na sua segunda prioridade, os filhos, os dependentes dos servidores civis efetivos da Polícia Militar. E caso sobre vagas, como o senhor disse, aí ficam disponíveis aos da população que quiserem que os filhos venham a estudar. Qual a aceitação do colégio, da gestão do colégio, frente à população em si? Porque mesmo não tendo tantos alunos da população, como o senhor mesmo disse, porque a prioridade 1, os servidores estaduais da PM, a prioridade 2 são os filhos dos funcionários concursados dos colégios, e a prioridade 3, no caso, seria a população. Nesse caso, então, imagina-se que não tenha tantos alunos vindos da população em geral, mas qual a aceitação da população com a qual a escola convive em relação ao desejo dos pais de terem os alunos na escola ou não, de concordarem com a gestão, com a presença dos militares na escola ou não? Qual é o posicionamento da comunidade, no geral, em relação à PM estar à frente da gestão do colégio? Ô Elerson, eu fico muito satisfeito com a sua pergunta e para a gente passar de uma forma muito tranquila e muito transparente para a nossa comunidade, hoje nós temos uma lista de espera porque nós temos que cumprir uma lei federal com relação à ocupação do número de alunos por sala. Então nós temos uma lista de espera em todos os anos escolares para o Colégio Tiradentes vindo da nossa comunidade. Então a nossa comunidade, ela nos procura com muita frequência, querendo a possibilidade de ter o seu filho estudando num colégio militar, seguindo as normas, as nossas éticas, porque aqui nós temos horário para poder entrar, né? O professor ele consegue dar sua aula tranquilamente, sem nenhum problema, primamos aqui por muita ética e muita disciplina. Então a sociedade gosta disso e tem nos procurado bastante. Major, o Colégio Tiradentes ele sempre tem o melhor desempenho nas provas do Enem, nas avaliações do Enem, tanto de 2018 quanto de 2019, isso foi observado, e eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre esse desempenho do Colégio Tiradentes nessas avaliações do Enem. Com que olhos o senhor vê isso? Se tem uma receita para isso? Com que olhos o senhor vê isso, olhando como major que participa da gestão de um dos colégios Tiradentes? Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre isso. Elson, o nosso desempenho está muito pautado no ensino-aprendizagem, principalmente no cuidado do nosso pedagógico para com os nossos alunos, né? Tá certo que requer uma dedicação desse aluno na hora de fazer o seu exame, principalmente as provas do governo, ProAlfa, ProEB, Enem, né? É onde são mensurados esses resultados, né? Então nós temos aqui no colégio, aí eu vou falar para você, não é em Governador Valadares, é em toda a rede Tiradentes, são nas 30 unidades, onde nós procuramos incentivar esses alunos a realizar essas provas, fazemos os projetos igual o Projeto Enem, preparando os nossos jovens para realizar esses exames, para que eles possam ter a oportunidade de escolher a faculdade, a universidade que eles queiram estudar. E você falou nos 2 últimos anos, então 2018, das escolas estaduais, onde o Colégio Tiradentes é inserido, nós ficamos nas 20 primeiras posições do estado. Então, quando saiu o resultado Enem 2018, as 20 primeiras escolas colocadas eram da rede Tiradentes. Em 2019, nós ampliamos um pouquinho. Na relação, nós conseguimos ocupar as 22 primeiras posições das escolas públicas estaduais. Isso quer dizer
que o trabalho que é feito junto ao aluno, o trabalho do pedagógico, o incentivo ao estudo, isso tem dado resultado. E um resultado que será colhido futuramente, vai trazer bons frutos para esses alunos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente a diferença entre escola cívico-militar e colégios Tiradentes, o senhor. O que nós temos conhecimento da escola cívico-militar é uma escola, pode ser municipal, por exemplo, uma escola municipal, onde a gestão municipal vai colocar ali uma gestão mais ou menos militar. Por que mais ou menos? Onde vai ser inserido ali militares da reserva, vai ser feito um trabalho através de convênio, onde vai colocar principalmente disciplina, ética, horários, a parte pedagógica vai ser mais acentuada, mais bem aceita. Então ela vai, vou dizer bem claro, ela vai ter mais disciplina. E nessa disciplina são trazidos ali outros valores, né? Como ética, lealdade, companheirismo, e isso facilita o trabalho de todos, principalmente do pedagógico, e do aluno que vai conseguir realmente poder estudar com tranquilidade, desenvolver seu papel como aluno. Considerando que a Polícia Militar, ela não gerencia na íntegra o colégio em relação à escola cívico-militar, o senhor acha que caso a gestão normal da escola não tenha uma qualidade de gestão, o senhor acha que fará alguma diferença a presença dos militares ali em relação ao IDEB daquela escola? Eu tenho certeza que sim, né? A presença de um gestor, né, militar, numa escola cívico-militar, que o município queira adotar essa linha de conduta, isso vai ajudar muito aquela comunidade, aquela escola, onde nós teremos com certeza ótimos resultados. Principalmente com resultados de provas do governo e a presença do militar, seja ele da ativa ou da reserva, acaba inibindo outras situações que poderiam acontecer naquele ambiente. Então quer dizer que, na opinião do senhor, mesmo que a gestão civil da escola não tenha a qualidade que a gestão de um colégio Tiradentes, por exemplo, tem, mesmo que a qualidade técnica que a gestão civil da escola não tem, mesmo que a gestão civil da escola não tenha a qualidade técnica que a gestão de uma escola militar como o colégio Tiradentes tem, o senhor acha que a presença de uma gestão militar naquela escola paralela à gestão civil traria melhores resultados simplesmente pela presença da Polícia Militar ajudando na parte da disciplina? Eu diria que seria mais amplo, né? Não só na disciplina, né? Entendi. A disciplina, ela é o carro-chefe, mas ali o aluno, ele vai ter o horário para chegar, isso é disciplina. Ele vai respeitar o seu colega, isso é ética, né? Então, são vários valores que poderão ser trabalhados, que vai possibilitar a gestão pedagógica e administrativa da escola a focar em outras questões para poder melhorar o ensino-aprendizagem desses alunos. Queria fazer uma pergunta extra pauta para o senhor sobre isso também. O Colégio Tiradentes, ele tem até que série? Até que ano? Do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro aninho, 6 anos, até o terceiro ano do ensino médio. Certo, e vocês fazem um acompanhamento desse aluno, a escola faz o acompanhamento desse aluno até ele sair do ensino médio? Sim. Após a sua conclusão no ensino médio, nós procuramos saber, ainda fazer uma pesquisa, nos 2 anos seguintes, como é que está a vida desse ex-aluno. Né? Saber se ele entrou na faculdade, se ele está se preparando, se ele conseguiu acesso ao curso superior, se é faculdade privada ou se é uma faculdade pública. A gente procura fazer esse acompanhamento. No ensino médio, a escola já fez um levantamento, principalmente a de Valadares, que nas cidades pequenas a gente tem a incidência, uma maior incidência desses problemas. A escola já fez um levantamento sobre o número ou percentual de alunas
que engravidaram antes de concluir o terceiro ano? Não fizemos esse trabalho, mas eu iniciei no Colégio Tiradentes em fevereiro de 2018. E até a presente data nós não tivemos nenhuma situação nesse sentido. Ainda não tiveram, de 2018 para cá, ainda não tiveram uma aluna que engravidasse antes do terceiro ano? Sim, nenhuma. O senhor está me dizendo que em 2 anos e meio da sua gestão aqui na escola, nenhuma aluna do Colégio Tiradentes engravidou antes do terceiro ano? Exatamente, nenhuma. Tem algum estudo sobre evasão escolar no Colégio Tiradentes? Sim, nós fazemos um acompanhamento de evasão escolar e vou te falar que de 2018 até a presente data, nós não tivemos nenhuma evasão na escola. E o que acontece com o aluno que é muito faltoso, com o aluno que não cumpre com a disciplina, que não cumpre as regras expressas pela escola? Eu vou agradecer a sua pergunta. Olha só, o aluno que, de certa forma, ele não está colaborando com a disciplina, nós temos um código de conduta, que nós chamamos aqui de Código de Ética do Aluno, onde o aluno, ao ingressar no Colégio Tiradentes, ele ingressa no conceito B0. E, dependendo do seu comportamento, ele poderá chegar no conceito A, que é o melhor conceito, ou, se ele cometer algumas faltas, aí exercendo o direito à ampla defesa e o contraditório, ele poderá perder pontos, né? E caso ele chegue a um determinado conceito, que nós chamamos aqui de C-40, esse aluno ele é submetido a um colegiado que vai verificar se esse aluno pode continuar ou não no Colégio Tiradentes. E essa regra vale para o filho do funcionário quanto para o filho do militar? Não, aqui nós não separamos filho do funcionário, do militar e nem do civil. Aqui são alunos, então é todo aluno. Vale para todos os alunos. Sobre os recursos que mantêm os colégios Tiradentes, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre se o Colégio Tiradentes ou as escolas municipais, estaduais, se elas estão aptas a receber recursos advindos de emendas parlamentares. Sim, todas as escolas públicas do município ou do estado podem receber emendas parlamentares, sim. Para isso tem que ter uma caixa escolar na escola. Essa caixa escolar ela tem que estar com toda a sua documentação em dia para estar apta caso algum deputado estadual ou federal queira enviar uma emenda com valor destinado para a melhoria da escola em termos de mobiliário, equipamento e outros. Ainda sobre o aluno no ensino médio, aqueles alunos que se destacam, a gestão da escola tem assim um trabalho de financiamento de faculdade, de universidade, de encaminhar o aluno para um patamar maior? Não, nós não temos esse trabalho, eu não vou falar em termos de rede, né? Nós não temos esse trabalho. O aluno, normalmente ele se destaca, ele consegue aprovação na escola pública e para o conhecimento seu e da nossa comunidade, o ano passado nós tivemos 5 alunos do Tiradentes que foram aprovados na Faculdade de Medicina, sendo 2 em faculdade particular privada e 3 em escolas federais. O Colégio Tiradentes em Governador Valadares atende quantos alunos? 992 alunos. 992 alunos. Divididos no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Ensino fundamental 1, do primeiro aninho ao 5º ano, ensino fundamental 2, do 6º ao 9º, ensino médio, primeiro ao 3º ano. E divididos aqui em Valadares em 2 turnos, matutino e vespertino. O sistema de repasse de recursos do Colégio Militar, ou do Colégio Tiradentes, segue as mesmas normas que o sistema de repasse de recursos dos colégios estaduais? É exatamente igual. Nós somos subordinados aqui à 13ª Superintendência Regional de Ensino, e onde toda a nossa caixa escolar presta conta a essa superintendência, ao financeiro da superintendência. E os recursos advindos vêm da Secretaria de Educação, que destina também para o colégio. Mas é por aluno ou por meta? Não, é por aluno, né? Quantidade, se você tem 1.000 alunos, 1.001, você recebe um determinado valor. E se você tem menos do que isso, existem as cotas que são destinadas, né? Se eu estivesse fazendo essa entrevista com o diretor de uma escola do estado ou de um município,
o senhor acha que ele me diria que a escola dele tem 992 alunos, sabendo que se ele ultrapassasse os 1.000, ele receberia um valor bem maior? Bom, aí é difícil de falar, mas a nossa entrevista ela é transparente. Né? Exatamente, mas é uma pergunta interessante a se fazer. Eu atentei para isso por quê? Porque tem 992 alunos. Sim. E a gente sabe que 1.000 é o final de uma meta. Se tiver 1.001, o valor é diferente. Aí, de repente, a gente vê uma escola com o IDEB lá nas nuvens, porém o fluxo é lá embaixo. Uhum. Por quê? Será que os alunos que estão na sala de aula é o mesmo número que está no diário da escola? Uhum. Sim. Entendeu? É uma pergunta a se fazer. Qualquer criança pode estudar no Colégio Tiradentes? Essa pergunta eu já fiz. Finalizando, conte um pouco da história do Colégio Tiradentes. Tá. Major Fernandes, partindo aqui para o final do nosso bate-papo sobre as escolas Tiradentes, que são o mais próximo de colégios militares que nós temos em Minas Gerais, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a história da Escola Tiradentes, do Colégio Tiradentes em Governador Valadares, sobre o desempenho, sobre a história da escola, como o senhor acha que anda a gestão. Faz um apanhado geral sobre o Colégio Tiradentes em Governador Valadares para a gente. Se você me permitiu, Edson, eu vou começar a falar do Tiradentes, mas da sua origem, do seu embrião, tá? Até chegarmos a Governador Valadares. Então, em 1949, alguns oficiais da Polícia Militar, em Belo Horizonte, sentiram a necessidade de amparar o policial militar e seus dependentes com relação às escolas, ao ensino fundamental e ao ensino médio antigo científico. Então, esses oficiais se reuniram e criaram o Ginásio Tiradentes, em 1949. Quando foi em 1957, se não me falha a memória, esse Ginásio Tiradentes, ele tornou-se Colégio Tiradentes. Houve uma ampliação, no primeiro momento, sendo atendido apenas em Belo Horizonte. Depois esse embrião caminhou para o restante do estado, sendo que em 1965... Volta no depois, por favor. Depois desse embrião foi para o estado, de uma forma mais... para atender também os militares estaduais do interior do estado, onde foram criadas algumas unidades Tiradentes. Hoje nós somos 30 unidades. Em Governador Valadares, o Colégio Tiradentes ele foi instituído em 21 de abril de 1965 e iniciou as suas atividades nas dependências do Colégio Israel Pinheiro. Né? E em 1969 ele mudou para essa sede aqui, a sede própria, localizada aqui na rua Marechal Floriano, no bairro de Lourdes. E essa estrutura, ela foi construída com a doação financeira voluntária de subtenentes, sargentos e oficiais e a mão de obra voluntária de cabos e soldados. Então isso aqui é um legado que os nossos antepassados nos deixaram e que nós temos a obrigação de cuidar muito bem dessa instituição, desse legado, desse Colégio Tiradentes, né? Que veio suprir uma necessidade dos policiais militares e dos seus dependentes. Com o caminhar, ele não só passou a atender os policiais militares, passou a atender também os filhos dos bombeiros militares. Hoje atende a comunidade, atende os filhos, né, os dependentes dos funcionários civis efetivos da Polícia Militar, não somente professores. Né? O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. Se formaram aqui? Ainda. Eu tenho uma filha mais velha, tem 28 anos, sempre estudou aqui no Colégio Tiradentes, hoje ela é médica, dermatologista, né? Concluiu a residência médica em 21 de dezembro passado. Eu tenho o filho do meio, o Lucas, está com 25 anos, é aluno do curso de medicina, e eu tenho a Luísa, que está concluindo o 3º ano do ensino médio esse ano aqui no Colégio Tiradentes. Todos os meus filhos estudaram aqui. Major Fernandes, para finalizar, eu queria que o senhor mandasse um recado para os pais de alunos
que se sentem desconfortáveis diante da possibilidade de os filhos deles passarem a conviver com militares participando de uma gestão escolar em cada município, ou nos municípios desse Brasil, que hoje vivem diante desse dilema: escola militar ou escola civil? A escola militar, ela tem a sua rigidez, que são as normas, os regulamentos, né? Então tem horário para iniciar, horário para terminar a aula, tem horário de lanche, as atividades de recreio, elas são mais tranquilas, vamos dizer assim, isso tudo envolvendo a disciplina. Então, o recado que nós passamos, né, à nossa comunidade escolar, ao nosso povo valadarense, ao Estado de Minas Gerais e Brasil, é que não fiquem preocupados, muito pelo contrário, vocês vão se sentir seguros em deixando seus filhos numa instituição séria, seja ela coordenada pela Polícia Militar, ou pelas Forças Armadas, ou por uma entidade cívico-militar. Vocês podem deixar os seus filhos, virar as costas e trabalhar tranquilos, sabendo que mais tarde, quando você chegar, você vai pegar o seu filho sossegado, tranquilo, sem nenhum problema. E aqui, desde quando eu aqui cheguei, eu passo para a nossa comunidade dizendo o seguinte, que do portão para dentro eu estou cuidando dos filhos dos meus amigos. Segundo o que o senhor acabou de dizer, basicamente, os nossos filhos passariam a ter na escola exatamente aquela educação que a gente não consegue mais impor aos nossos filhos no mundo de hoje. Eu fiz esse comentário pelo seguinte, que hoje em dia a coisa mais difícil do mundo é você falar não, é você falar agora não é hora disso, agora não é hora daquilo. Eu falo porque eu tenho filhos. Sim. Eu tenho um filho de 4 anos que, se deixar, ele manda na gente. Toma conta. E na escola ele aprenderia esses limites que a gente não consegue mais impor. Exatamente. Mas aqui nós falamos, sempre nas reuniões da comunidade escolar, que a escola, ela faz parte, trabalha junto com a educação, mas a educação é dos pais. Exatamente. Né? A escola realmente vai impor limites, porque ela tem norma, e o aluno que não se adequar, ele é chamado a atenção, ele é comunicado, o pai vem aqui à presença, e aquele pai que não se adequa, eu vou falar para você que ele também é chamado aqui na escola. Nós já tivemos casos de aluno de estar sem material escolar, sem uniforme, e o pai é convidado, ele vem aqui e às vezes ele não quer adotar as providências, às vezes tem problema judicial nessa causa, uma separação, já paguei a pensão, não vou comprar, e por proteger o aluno, a gente coloca o Ministério Público, a Vara da Infância e da Adolescência nesse circuito, e o pai, ele é acionado e ele acaba cumprindo. Então aqui o nosso cuidado é com o aluno, Agora, a escola, ela vai dar conhecimento pedagógico. A família educa, mas os dois juntos vão conseguir impor limites a esse aluno, a essa criança, para que ela futuramente possa colher bons frutos dessa educação. Bom, a você que nos acompanha, falamos hoje com o Major José Luiz Fernandes, que é um dos comandantes do Colégio Tiradentes em Governador Valadares. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui. É um prazer falar com alguém com tanta experiência e com tanto conhecimento a compartilhar conosco. Estamos às ordens, sempre de vocês, a qualquer momento. Se precisar de visitar a escola, quando do retorno das aulas presenciais, será um prazer muito grande recebê-los aqui. Certinho, muito obrigado, o prazer foi todo nosso. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da audiência. Sigamos no estúdio, o Ellerson Oliveira, na íntegra para você.